Uma boa noite a todos. Que os bons amigos espirituais possam se fazer presentes nesse momento, iluminando as nossas mentes e corações. Tendo boa noite aos amigos que nos assistem pela Seara TV. Ele fala do apóstolo Bartolomeu, que ele era um exemplo de dedicação e ele procurava estar sempre com o Cristo. Com o coração antes dilacerado pela incompreensão das angústias do mundo, ele encontrou em Jesus a alegria de viver e tornou-se exemplo de bom ânimo na luta contra as próprias dificuldades. Ele narra no livro que Bartolomeu era uma figura admirável. Qualquer pessoa que se encontrasse com ele falava da retidão do seu caráter e da sinceridade das suas crenças. Ele trazia no olhar um fulgor diferente, uma força desconhecida, e parecia sempre sorrindo. O apóstolo lhe pregava a boa nova com um entusiasmo contagiante e uma alegria estruturada na fé. Ele parecia estar sempre aguardando a visita inesperada do Messias adorado. Assim era Bartolomeu, a alma fervorosa, corajosa, que não se intimidava mesmo diante da ferocidade dos homens. No entanto, nessa passagem do Boa Nova, ele narra que Bartolomeu ele andava triste. E muitas vezes, Jesus surpreendia ele em meditações profundas e dolorosas. Jesus, como sabia das dificuldades pelas quais ele passava, sabia que a sua mãe havia desencarnado há pouco tempo, que seus irmãos e seu pai não aceitavam que ele fizesse parte dos seus seguidores, que ele seguisse o Cristo, eles acusavam ele de traidor da lei. Também estava com dificuldades nos seus negócios, ele era pescador. Então, ele sabia pelas dificuldades que ele passava. E foi por isso, então, que uma noite ele resolveu aproveitar alguns instantes da com ele para conversar e falar-lhe ao coração. Mestre, exclamou timidamente Bartolomeu, eu não saberia vos explicar o porquê das minhas tristezas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de alegria e as minhas esperanças para o reino de luz que nos espera além das alturas. Quando esclarecestes que o seu reino não é desse mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Por toda parte, no entanto, ainda vejo a maldade dos homens, a vitória do crime, o jogo das ambições. E a voz do apóstolo, ao dizer essas palavras, estavam quase que abafadas pelas lágrimas. No entanto, Jesus, com aquela serenidade que ele tinha, com aquela amorosidade, fitou-lhe e brandamente falou. A nossa doutrina é a do Evangelho da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações de quem reside ainda na terra. Achas que eu teria vindo nesse mundo se eu não tivesse essa certeza? O Evangelho, primeiramente, tem que florescer na alma das criaturas, antes de se frutificar para o espírito dos povos. Mas eu venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem tem que proporcionar grande alegria e júbilo a quantos a receberem de coração. E ele continuou. Ele diz que a vida terrestre é como uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve bem, na atividade e no descanso, a oportunidade de uma hora de ação é o convite de nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos sacrossantas. Normalmente, os homens abusam desse ensejo precioso, e aí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Bartolomeu, ainda não satisfeito com as respostas do Cristo e ainda cheio de perguntas e questionamentos, lhe pergunta, Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E Jesus responde, a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos,
Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos preocuparmos no pesadelo de uma hora, se nós conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E Bartolomeu, lembrando das dificuldades pelas quais passava, perguntou: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador. Jesus, que conhecia, as dificuldades pelas quais ele passava, lhe respondeu: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência, para aumentar ainda mais as nossas preocupações materiais? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo, lembrando-se que a sua genitora havia partido havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós, disse Jesus. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que não lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo, ela abre portas e um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E assim, Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição, deixando Bartolomeu pensativo com as suas explanações. O olhar do mestre naquela noite oferecia a ele uma luz mais doce e mais brilhante. No caminho de volta para casa, ele começou a recordar as razões das tristezas. E com surpresa ele não encontrou mais em seu coração. Ele lembrava de haver perdido e refletiu sobre as palavras de Jesus, de que ele jamais estaria sozinho, que Deus jamais o abandonaria. Recordou dos contratempos também com os irmãos, e logo que ele chegou em casa, os irmãos já falaram impropérios para ele, já o xingaram, mas ele dessa vez, ao invés dele revidar como ele fazia outras vezes, ele lembrou do que Jesus havia lhe dito e, em vez de reagir asperamente, ele sorriu-lhes com bondade, lembrando que eles não conheciam Jesus como ele conhecia, igualmente com o seu pai. Ele teve compaixão deles. Eles não conheciam o Evangelho. E como ele não conseguia esclarecê-lo, como eles não conseguiam entender a mensagem, ele ficou em silêncio e voltou aos seus aposentos, com a posse de uma nova alegria. E a partir daquele dia, Bartolomeu havia convertido todos os seus desalentos num cântico de alegria. Todos olhavam para ele com admiração, exceto Jesus, que, é claro, já conhecia a nova atitude mental dos seus discípulos. Então, no mundo passarei por aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem de nós está isento de dificuldades, de dores, de problemas ao longo da vida? Quem é que consegue atravessar uma existência sem passar de tristeza, de angústia, de sofrimentos, de perdas? Isso acontece porque as dificuldades, elas são parte da nossa vida e elas têm uma razão de ser. Ciente disso é que Jesus nos orientou as aflições na nossa vida, que nós passaríamos por momentos de dificuldades, mas ele não esqueceu de nos recomendar para que a gente tivesse sempre bom ânimo. E esse é justamente o desafio da nossa existência, é vencer assim como ele venceu. E ele esclarece isso a Bartolomeu. Ele explicou que as aflições que fazem parte da nossa vida não significam nada em comparação com a nossa vida eterna. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E por isso, se Deus é justo, causa. Então, se Deus
é bom e é justo, ele não iria querer que nós sofrêssemos sem ter um motivo. Ele não ofereceria dores e aflições para nós se não tivesse uma razão. E o próprio Kardec, nesse capítulo, nos explica que as aflições que nós passamos pela nossa vida, elas podem ser de duas espécies. Uma, com as causas na vida presente, ou causas fora dessa vida. E as que têm causas nessa vida, ele nos fala no item 4, que, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são de consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam, ou seja, são causados por nós mesmos, por causa da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da ambição e dos excessos. Ele continua falando quantas uniões são desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou vaidade que o coração não tomou parte alguma. Quantas doenças e enfermidades que poderiam ser evitadas e que são decorrentes da intemperança, dos nossos excessos. Quantos pais que são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, hoje têm que colher o que semearam. Quantos homens caem pela própria culpa, diz Kardec? Quantos são vítimas de sua imprevidência? A quem, então, o homem há de responsabilizar, senão a si mesmo? Só que nós achamos mais fácil botar a culpa no outro, né, pela nossa própria vaidade, acusar a sorte, a previdência divina, a má fortuna, a má estrela. E ele fala que muitos desses infortúnios poderiam ser evitados se não fosse a nossa conduta. E ele termina dizendo que o homem só evitará essas aflições quando ele trabalhar por se melhorar moralmente e também intelectualmente. Só assim nós poderemos acabar com essas aflições que são causadas por nós mesmos. Mas também ele nos fala que os males que não tem como nós encontrarmos a causa nesta vida. E também pode ser até um pouco estranho para a gente entender o porquê elas ocorrem. Como, por exemplo, ele dá como queridos, tais ainda os acidentes que nenhuma provisão poderia impedir, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença. E ele fala, como assim, como nós podemos explicar, por exemplo, uma criança que morre em tão tenra idade e da vida só teve sofrimentos? São esses problemas que nenhuma outra filosofia conseguiu nos responder, a não ser a doutrina espírita, através do axioma da lei de causa e efeito. Se Deus é bom e justo, e nós concebêssemos que essa é apenas uma vida pela qual nós passamos, talvez isso não fizesse sentido. Mas, sabendo que a nossa vida não começa no berço e não termina no túmulo, nós conseguimos entender que Deus, sendo bom e justo, a causa das aflições também tem que ser justa. E, no entanto, nem todo sofrimento suportado nesse mundo também é consequência de uma falta ou de algo que a gente cometeu em outra vida. Muitas vezes são provas que o próprio espírito busca para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso nessa situação. Então, as dificuldades morais e físicas presentes na nossa vida, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, em qual nos encontramos. Não é um castigo de Deus para nós. Para a gente poder aprender alguma coisa, para nós podermos evoluir. E ele nos fala, Kardec, no item 26, que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigada a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, as aflições do mundo, elas são oportunidades de resgate e aprendizado na nossa vida. O que hoje se nos mostra com imensa dor, a ponto de pensarmos que enlouqueceremos, amanhã vemos que for uma oportunidade de amadurecimento, de mudança de valores, de conquistas, de virtudes. Por isso, o conselho de Jesus: tende bom ânimo. Se hoje a dor nos chega, que a gente nos arme de fé, coragem e bom ânimo, entendendo que Jesus estará sempre conosco. 5 também, no item 18, Kardec nos fala sobre bem e mal sofrer. Então, se nós sabemos que as dificuldades pelas quais a gente passa são necessárias para o nosso aprendizado, nós podemos escolher se nós vamos sofrer
ou sofrer mal. Nós podemos reclamar dos infortúnios, das coisas que acontecem na nossa vida, ou nós podemos tentar entender o porquê aquilo está acontecendo conosco. Tentar nos perguntar o que aquela situação que está acontecendo quer com que a gente aprenda com aquilo. O que nós podemos aprender com isso? E ele nos fala que poucas pessoas sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados e fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Assim, se nós estamos passando por alguma dificuldade, que a gente saiba que aquela dificuldade não é maior do que nós. Como ele disse aqui, que o nosso fardo é proporcional às nossas forças. Então, a gente tem condições de passar por aquilo. Deus não nos dá algo maior do que a gente possa passar, né? Também Jesus nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E Kardec, no item 18, comenta essas palavras de Jesus. Ele nos fala que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados, elas encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos outros. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. E foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos carregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinar a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A palavra jugo, se nós formos procurar no dicionário, ela significa um vínculo de submissão, de obediência, de autoridade, de domínio. O jugo referido por Jesus, então, é a observância da lei divina que ele trouxe, que uma vez entendida e aceita por nós, ela está um vínculo de submissão e obediência a Deus, que deve levar o homem ao esforço de praticá-la no dia a dia. Quem assim o faz, percebe que esse jugo, ele é leve, ele alivia, ele consola, tornando o fardo bem mais leve de carregar. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis de Deus, sabendo da sua justiça e do seu amor, ele sabe que ele tem o que ele merece, aquilo que ele precisa para o seu processo evolutivo. Isso faz com que a gente confie mais no futuro, a perceber as lições que ele pode aproveitar nessas atribulações, podendo até viver esses momentos de dificuldade com alegria. Tão leve o fardo se torna. Por isso que o fardo, o jugo que ele fala, é leve. Quando a gente consegue entender a mensagem que ele veio nos trazer, a gente consegue compreender melhor essas dificuldades pelas quais a gente passa. Então, o alívio que Jesus pode nos dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço da prática das leis de Deus. É saber que, acima de tudo, acima das dificuldades, existe um ser superior, que é perfeito e que não nos abandona, que ele nos criou para sermos perfeitos e felizes, e não para nós sermos infelizes. É saber que a morte ela só existe para o corpo físico, que o ser espiritual que nós somos, ele continua vivendo e aprendendo, através das experiências em meios diferentes. E saber tudo isso, então, nos dá essa certeza de um futuro bom, um futuro agradável, com a confiança e o amor em Deus. Assim, esse jugo ele torna a vida mais bonita, mais estimulante, né? Roosevelt Andolfato Thiago, ele nos fala que edificar o ânimo elevado dentro de nós, ele é semelhante a um indivíduo que ele entra no auditório cheio com as luzes apagadas. Então, o auditório está cheio de pessoas, as luzes apagadas, e o indivíduo, ao tentar ligar a luz, procurar o interruptor, ele tromba com um, pisa no pé de outro, cria inimigos gratuitos, se fere, até que finalmente ele consegue achar esse interruptor e ligar a luz. E sabe o que muda quando ele acende essa luz?
Não muda nada. Aquele auditório é o mesmo, as pessoas que estão lá são as mesmas. Só que agora ele consegue vislumbrar o auditório, ele consegue caminhar com mais segurança. Então, edificar o ânimo elevado dentro de nós é a mesma coisa. Quando a gente entende as leis de Deus, entende por que as dificuldades estão acontecendo na nossa vida, isso não vai fazer com que a gente não tenha mais dificuldades, mas ela acende uma luz na nossa vida, faz com que a gente consiga caminhar com mais confiança, que a gente consiga entender e que a gente saiba para onde a gente está indo. Que a gente possa se lembrar, então, de Jesus no seu trajeto luminoso no planeta. Com bom ânimo, ele também instruiu os discípulos sobre as realidades do reino de Deus. Com bom ânimo, ele entendeu a nossa infância espiritual, que nós não estávamos ainda prontos para entender a sua mensagem. E ele sabia que muitas vezes ele não seria bem recebido. E mesmo assim, com bom ânimo, ele trilhou o seu caminho para nos deixar a sua mensagem. E mais uma vez, então, nós nos remetemos ao apóstolo Bartolomeu, dessa vez, num trecho do livro Diretrizes Apostólicas para o Evangelizador, narrado pelo Espírito Blandina, que fala sobre os instantes finais da vida de Bartolomeu. E ele fala, então, que ele já estava na idade avançada, ele estava encolhido numa laje fria, numa prisão, e mesmo assim, ele mantinha um olhar sorridente, aguardando a hora extrema. Ele estava aguardando a sua execução, ele havia sido preso. E naquele momento, ele se deixou levar os seus pensamentos, vagando longe daquela cela, onde estava o seu corpo dolorido, e recordando dos momentos em que ele havia passado com Jesus, da alegria que ele ensinara para ele. E ele lembrava daquele momento em que ele estava assolado pelo desânimo e que Jesus lhe falara aquelas palavras e que desde então ele nunca mais tinha sido o mesmo. E ele se lembrava de Jesus, da sua palavra, das suas palavras de esperança. Lembrava que nem mesmo no momento da ceia derradeira ele deixou de cantar alguns salmos com os amigos, ainda que sob fortes emoções. Não era ele, Bartolomeu, um discípulo da Boa Nova? Não foi seu convívio com Jesus uma sinfonia de perfeitas e imensuráveis alegrias, de tal modo que lhe sustentaria em todos os transes da vida? Que seriam a prisão e o testemunho, além de pequenos segundos de aflição, mediante a certeza de uma felicidade real com Jesus? Nesse momento, seus olhos já fulguravam, parecia sentir uma suave carícia na face descorada, e um cheiro familiar despertou-lhe os sentidos. Uma imensa saudade invadiu-lhe o peito. Ele fechou os olhos e fez uma prece. Quando ele abriu os olhos, ele vislumbrou que havia uma senhora na cela com ele. E ele reconheceu que aquela senhora era sua mãe, que já havia desencarnado muitos anos antes. E entre soluços de emoção, agarrou-se a mãezinha querida. Meu filho, disse-lhe a mãezinha, afagando-lhe os cabelos. Ouve, filho, em breve estarás no reino que pregastes com tanto amor. Oh, mamãe, quanta alegria, disse ele. Anseio reunir-me a ti e a Jesus, os meus maiores tesouros do coração. Não sabes como me honro. Filhinho, disse a mãe, sempre foste corajoso, a mamãe o sabe, mas necessitarás arregimentar tuas forças, pois o mundo ainda expulsa golpes de impiedade àqueles que muito amam. Vem, filhinho, para que saibas que a mamãe estará contigo a todo momento, pois assim permitiu-me o Senhor. Suporta-me, meu querido, com coragem o cálice que te oferecerão. E ele, assim, com essas palavras, foi despertado pelo seu algoz, que o vinha buscar na sua cela. E ele foi desperto, então, desse momento com a mãe dele, e com essas palavras, mesmo sabendo do que vinha a seguir, ele caminhou ainda resoluto. E durante os tormentos físicos a quais ele passou, para que ele objurasse Jesus, ele se manteve com uma tal serenidade que chegou a constranger os seus agressores. E a cada novo flagelo, ele procurava ansioso a visão do mestre. Em certo ponto, o algoz, notando a inflexibilidade dele, porque ele não abjurava Jesus,
Ele pediu, por favor, homem, abjura Jesus para que nós possamos terminar isso logo. E mesmo assim, ele continuou com um bom ânimo. E nesse momento, então, quando ele começou a sentir que a morte já estava próxima, ele sentiu, pôde ver 2 mãos que se impunham à sua frente como lhe pediram um abraço. E quando ele olhou aquelas mãos, ele percebeu que ele conhecia, ele reconheceu as chagas características da crucificação. E em meio a uma emoção muito forte, que não poderia ser descrita, ele ergueu os olhos e lá estava ele. Era o Mestre adorado, com o mesmo sorriso amável de sempre. Vim buscar-te, Bartolomeu. O apóstolo tentou responder, mas não conseguiu, pois as lágrimas já lhe caíam nos olhos. E após um leve impacto, ele se deixou cair nos braços de Jesus. Bartolomeu, disse Jesus, deixa no mundo o corpo que te serviu de instrumento de luta, para que os vossos irmãos transviados do caminho melhor possam fitar nele a inutilidade das próprias convicções ilusórias. Em verdades, possui a veste nupcial e entrarás para sempre no regozijo das bodas no reino de meu Pai. Bartolomeu, já quase adormecido nos braços de Jesus, antes de se entregar ao sono, tocou a face do Senhor como se não acreditasse que ele realmente estava ali. E disse, Senhor, eu agora posso verdadeiramente sentir a alegria do teu reino. E assim, os 2 partiram rumo ao refazimento. Que nós possamos tomar esse exemplo de Bartolomeu, antes entristecido pelas angústias do mundo e depois revivido na alegria do Evangelho. Para nos encaminharmos, então, no fim da nossa exposição, uma mensagem de André Luiz, psicografado por Chico Xavier no livro Coragem, que fala sobre o decálogo do bom ânimo. Ele nos fala, dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que se mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor a seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade, raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma terrena. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Então, que nós possamos ter bom ânimo ante a adversidade, ante a aflição e os desafios da nossa vida, que possamos ter bom ânimo para renovar nossas forças íntimas, bom ânimo na prática do bem e no cumprimento dos nossos deveres morais, bom ânimo para com os nossos familiares, enfim, que nós possamos sustentar sempre o bom ânimo. E esse é o convite que nos chega, que nós devemos aceitar. Para terminar, então, uma mensagem do livro Diretrizes Apostólicas do Evangelizador, do Espírito Lúcio de Abreu, com o tema bom ânimo. E ele fala, lutas as temos em toda parte, obstáculos hão de nos afrontar, mas se sabemos que estamos com Jesus, não podemos jamais desanimar. Tudo que é bom pede luta e esforço, por isso Jesus pede para perseverar. Se somos trabalhadores na sua seara, não podemos nos deixar desanimar. Bom ânimo, trabalhador, que Jesus te chama, para o quinhão que te cabe na implantação do amor. Se sabemos que o Mestre está conosco, não desistas. Bom ânimo, ergue-te e vem. Então, se Jesus venceu o mundo e deixou para nós a sua trilha iluminada dos seus passos, do seu amor, então que nós possamos segui-lo destemido. Afinal, o que nós podemos temer sabendo que Jesus nos aguarda assim, de braços abertos?
Nós sabemos que se nós estivermos no caminho do bem, da nossa melhora, jamais vai faltar o recurso que nós precisamos, e Ele jamais nos desamparará. E o Mestre aguarda os nossos passos. Então, que possamos ter bom ânimo e a alegria de viver.